O Conhecer está de volta, hoje conversando com o psicólogo e coordenador do curso de Psicologia do SESMAC, Dr. Liécio Pinheiro, que coordenou a parte alagoana de uma pesquisa nacional sobre o uso de álcool, tabaco e drogas pela juventude. Falávamos aqui, professor, sobre o tratamento. Em Alagoas é muito precário ainda e nós temos uma carência de mão de obra especializada no assunto. Nós temos uma carência de pessoas formadas especificamente para trabalhar com dependente químico, né? Nós temos excelentes psicólogos, no entanto, nós precisamos que um grupo profissional seja capacitado na área de dependência química. Hoje quem passa por esse problema busca auxílio onde? Bom, hoje nós temos pouquíssimas possibilidades, né? Então você vai ter o CAPS-AD, você vai ter algumas clínicas... CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, não é isso? Psicossocial, né? Para álcools e drogas. Para álcool e drogas, o CAPS-AD. Né? No entanto, algumas 2 ou 3 clínicas privadas, mas o público, né? O povo alagoano fica desassistido. Né? Nós queremos o quê? Criar uma discussão para a implementação de novas políticas públicas para a dependência química. Nesse sentido, qual campanha seria mais eficaz para conscientizar, já que nós sabemos que o consumo cresce a cada dia? Que ação que deveria ser feita? Bom, olha só, eu vou relatar o dado da pesquisa. Quando você vê, né, o comportamento sexual, né, do indivíduo que usa, né, algum tipo de substância, e que ele demonstra preocupação em adquirir AIDS, por exemplo, ou seja, 8% que não usam preservativo, que não usaram preservativo sob efeito de álcool, por exemplo, e por outro lado você vai ver que cerca de 40% vai utilizar o carro, né, vai dirigir embriagado, você vai ver distoante aí. Então, os efeitos da publicidade, o efeito da mídia, o efeito das campanhas educativas para a AIDS e as DSTs estão sendo efetivas. No entanto, para o trânsito, talvez não esteja tão efetiva assim. Então, nós trazemos isso para a dependência química. Então, nós precisamos compreender, primeiro, é necessário uma mobilização com a família, porque o seio, né, estrutural do ser humano chama-se família. Ou seja, nessa pesquisa nós estamos trabalhando pessoas que saíram, né, da adolescência e entram no processo de transição para a vida adulta. Estão no processo de transição para a vida adulta. Ou seja, há uma mudança comportamental, uma mudança psicológica, há um amadurecimento, há novas responsabilidades e aí alguns indivíduos começam a ter acesso pela primeira vez, né, a algum tipo de droga. No entanto, as campanhas também devem ser voltadas para a família. A família é o seio estruturador do indivíduo. Que deve dar essa estrutura. Exato, para o cidadão, e nós não encontramos isso. Nessa fase de formação, né? Quando você coloca aqui com 16 anos, não é a porta de entrada para o álcool, principalmente. E a liberdade que gera o ensino superior, por exemplo, que não é a mesma liberdade do ensino médio, você vai ver que isso é um fator preponderante. Ou seja, não basta dizer não às drogas, como se colocam as campanhas. Isso não cria um efeito... É um mote envelhecido, inclusive. Lógico, já, né? E continua sendo utilizado. Diga não às drogas. Isso, ineficaz, não é? Ineficaz. Tá? Agora, qual é a forma de tratamento mais adequada para quem enfrenta esse problema? É internação, é remédio, é terapia? Qual é a forma de tratamento? Bom, primeiro, a gente precisa compreender o seguinte, né? Há uma dependência não só psicológica, há uma dependência física também, certo? Nós aconselhamos sempre que o indivíduo busque uma ajuda com profissionais especializados. Isso é importante falar, porque muita gente pensa que é só uma questão emocional, e não é só emocional. Não é só uma questão emocional, é uma questão física. O organismo ele fica dependente também. Então ele precisa passar por um processo de desintoxicação, ele precisa passar por um processo, porque a abstinência é difícil, porque a grande luta é a abstinência. Ou seja, a abstinência ela gera todo um efeito físico e emocional, não é só emocional. Então o indivíduo que está nesse processo de transição para deixar, então ele começa a entrar em toda uma instabilidade. Vou dar um exemplo para você do álcool. Álcool, nós temos nas morbidades psiquiátricas, por exemplo, o que nós chamamos de delirium tremens. É um tipo de psicose alcoólica.
Chega um momento que o indivíduo ele começa a apresentar alucinações, ele começa a apresentar delírios, começa a desenvolver um tipo muito específico de psicose, que nós chamamos de psicose alcoólica. Então, assim, eu preciso ter, quanto mais rápido a ajuda, mais eficaz. Quanto mais demora a ajuda para o dependente químico, mais difícil fica a sua recuperação. Por quê? Porque o organismo ele começa a ficar dependente também. Há toda uma dependência estrutural do indivíduo, biológica e emocional. Existem estatísticas de sucesso desse tratamento, de quantos que conseguem se livrar de fato? Certo, eu vou dar um exemplo, do que nós convivemos diariamente. Você soma a psicologia, a psiquiatria e a medicina, nós não chegamos à eficácia dos alcoólicos anônimos. Os alcoólicos com relação ao álcool. A eficácia é como se a psicologia, a psiquiatria e a medicina juntas, elas conseguissem em torno de 18% a 20%. Os alcoólicos anônimos atingem média de 40% a 45%. Olhe bem que estratégia. Então, hoje nós temos os narcóticos anônimos, nós temos pessoas dependentes de outras substâncias. Nós queremos o quê? Que essas organizações, que são, na realidade, não governamentais, possam também aderir ao processo. Eu nunca vi campanhas voltadas para o combate de drogas, utilizando, por exemplo, a ajuda do AA, que é o que mais compreende sobre dependência de álcool. Com uma experiência acumulada de Lógico, décadas, de décadas, e com efeitos altamente significativos. Nós devemos ao AA uma gratidão imensa. Doutor Liesio, eu gostaria de agradecer a presença, obrigado e parabenizar pelo brilhante estudo que foi feito. Eu que agradeço o convite e digo que o grande aliado que nós temos é a mídia. Quanto mais possamos levar essa discussão para a comunidade, para a sociedade, criamos formas eficazes e efetivas de combate ao uso e abuso de substâncias ilícitas. Professor Liesio, obrigado pela participação, obrigado. E o Conhecer de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanhou, obrigado, até a próxima.